Fui enganado por Jonah Rex, me disseram que era faroeste, mas é um negócio bem diferente que isso. Vamos ver se vale a pena pegar essa edição, ler isso aqui, agora, aqui no Gibizinho. Fala galerinha, eu sou Adriel Giovanella, sejam bem-vindos ao Gibizinho, hoje com uma enganação, uma mentira, uma crítica social foda, que é o Jonah Rex. Me disseram que era faroeste, fui ler pensando que ia ter o Tex, que ia ter coisinhas legais, bang bang, etc. Mas é muito mais do que isso, então nós vamos ver o que tem aqui dentro, olhando primeiro aqui essa edição maravilhosa. E aqui está Jonah Rex por Joey Lansdale, a edição de luxo desse material aqui, que eu fui enganado, né, como eu falei para vocês. Mas fui enganado para o bem. Bom, o que nós temos aqui é assim, a gente pensa que o Jonah Rex vai ser uma história de faroeste, né? Normal ali, estilo Tex, etc. Mas aí aqui na nossa introdução, aqui quando que o próprio autor vem aqui falar sobre o contexto disso, né? Como é que ele escreveu essa história e por que ele escreveu essa história. Na verdade são 3 histórias, né? Mas enfim, como é que ele entrou ali no Jonah Rex e como é que ele... O que ele fez aí, né? Ele vai explicar que ele achava que, vendo assim o Jonah Rex, ele pensava que o Jonah Rex era um personagem de terror. Então ele falou ali com o Stuart Moore, que é um grande editor, né? Na época ele trabalhava aqui na DC, na parte ali da Vertigo, né? Então o Stuart Moore deu uma chance, assim, meio que disse assim pro Joey Lansdale que ele era um autor de livros, né? Daí os dois conversaram e daí o Stuart Moore disse assim, não, então você quer escrever o Jonah Rex, então vai lá, escreve aí. E daí nós temos uma história que é de terror, mas não somente isso, ela é uma história de humor. Então é uma história que junta comédia, terror e faroeste, tudo ao mesmo tempo. Com essa arte muito foda do Timothy Truman. O Timothy Truman, ele não é, talvez não seja muito conhecido de algumas pessoas, mas ele tem essa arte bem suja, que ele fez alguns outros quadrinhos, todos eles é um estilo de arte assim mais sujo, assim, nesse estilo aqui, né? Umas rachuras, os personagens mais feiosos, assim, coisa assim. E funciona muito bem nessa história aqui. Como vocês podem ver, como é que vocês vão apreciando aí. É um cara que manja muito da narrativa, a gráfica em si, né? A ação toda ela muito bem desenvolvida. Sempre um personagem bem marcante, um personagem bem sujo, assim, bem mostrando assim essa cara de faroeste, né? Que aparentemente tudo estava sujo, né? Nada estava limpo. E daí então nós vamos conhecer essa história do Jonah Rex. Primeiramente, assim, se você nunca leu o Jonah Rex, eu também li pouca coisa dele, então dá para entender aquilo que está aqui. Talvez, em outras histórias, o Jonah Rex tenha outro contexto, seja utilizado de outra forma, né? Como eu falei aí, não é que necessariamente ele era um personagem de terror, ele só é feio. E daí o autor achou de fazer história de terror no faroeste. Há uns outros porém, algumas outras informações sobre o Jonah Rex que vai explicar aqui, que ele lutou na Guerra Civil Americana, do lado dos sulistas, né, do lado do pessoal do sul, ou seja, ele foi meio que lutou a favor da escravidão, só que ele vai falar aqui que ele não se importava, assim, tipo, ele não era por isso que ele estava lutando pela terra dele, ele estava protegendo a terra dele, ele não gostava das piras do pessoal do norte, e não porque ele gostasse de escravo, ao menos ele diz isso aqui, né, deixa bem claro em vários momentos isso, que ele estava lutando pela terra. Bom, isso tudo é parte do contexto do Jonah Rex, mas aqui nós temos então 3 histórias, a primeira delas é essa aqui que eu estou mostrando para vocês, em que o Jonah Rex ele é salvo por um carinha aí, e ele acaba encontrando aí, né, eles dois acabam encontrando um pessoal de uma carroça que é muito sinistro, que eles têm uns zumbis, e daí ele tem um zumbi do Wild Bill Hickok, é isso aí, você já ouviu falar dessa figura bem conhecida do faroeste, né, uma figura real aí que viveu no faroeste. Então esse carinha aqui, que é esse cara que tá aqui, tá?
Esse carinha aqui, ele é o dono dessa carroça e ele inventou uma forma de ressuscitar os vivos e está aqui o Wild Bill Hickok. Aqui, ele atirando no cara, né? Não vou dar muitos spoilers, né? Mas enfim, que o zumbi aí mata o amigo do Jonah Rex e é ali que começa a história, porque o Jonah Rex resolve ir atrás dessa galera. E tem vários, olha aqui, tem esses 3 carinhas aqui, eles também são zumbis, também são controlados por esse carinha da carroça. Então o Jonah Rex vai atrás deles para fazer a vingança aí por terem matado o amigo dele. Bom, algumas coisas aqui que eu acho que é bem interessante, cara. O humor disso aqui é um humor bem do Garfienes, é um humor negro, tem um monte de piada errada. O Jonah Rex, ele é bem um anti-herói, ele fala um monte de merda, ele mata um monte de gente sem menor razão, sabe? É muito, muito doido ele cara, se você gosta de Garfienes, eu acho que você vai ficar muito feliz aqui, porque eu gostei muito justamente porque é esse humor aí meio escrachado com um anti-herói, né? E aqui vai se dar a história. Sempre assim, o Jonah Rex, ele é um cara que as pessoas que ajudam ele sempre se dão mal, ele acaba tendo que se vingar, né, das pessoas. Bom, eu vou passar aqui para não dar muito spoilers, né, mas essa primeira história, então, ela é uma história de 5 partes, né, a primeira e a segunda são histórias de 5 partes, e, vai ter toda a vingança ali do cara, né, passar um pouco mais rápido aqui para não dar muito spoiler. Mas enfim, essa é a primeira história aí dele lutando contra esses zumbis aí, desse cara aí que é meio que um médico muito doido. A segunda história é essa aqui, ó, Riders of the Worm and Such. O que nós temos aqui é uma história ainda mais bizarra, porque aqui me lembra muito aquele filme Vermes Malditos, porque o Jonah Rex está ali fazendo suas coisas, etc. E daí surge uns monstros de debaixo da terra, estilo aquele Vermes Malditos. Ah, sempre assim, tá um contexto de faroeste padrão, né, tiroteio, etc. Daí do nada surge algo muito bizarro, assim como na primeira história, aqui também na segunda história, então surge esses bichinhos. Aqui tá a aparição deles aqui. É um bicho meio com uns tentáculos, assim, meio cachulo, sei lá. E esses bichos, eles comem animais e começam a atacar pessoas. E daí vai contar a história do porquê desses bichos, qual que é a moral por trás deles, olha aqui, ó. O bichinho aí debaixo da terra. E, cara, é muito bizarro. Tem também uma passagem que é meio interessante aqui, que tem o Oscar Wilde envolvido na história, né? Porque ele é amigo de um cara aqui que tinha um rancho e tal. Então o cara gostava muito de poesia. Então tem muita piada com poesia, que daí tem o pessoal lá, eles são obrigados a fazer poesia, a fazer música. E daí o Jonah Rex fica puto da cara com isso. As pessoas que estão lá também já não gostam mais disso, fazem isso só pela grana. Enfim, é um negócio muito doido e que daí, então, essa galera toda aí que é meio artistas, eles vão se obrigar a se juntar para lutar contra esses vermes. Como eu falei, eu não vou dar spoiler porque caso você não tenha lido, isso aqui é uma história bem legal para você conhecer mais. Aí tem umas coisas bem bizarras, tem referência para outras fases aqui dentro da DC. Então vale a pena aí ler e se divertir com essas histórias. A última é esse Oeste das Sombras, onde nós vamos ver, já tem uma arte final diferente, vocês veem como muda o desenho do Timothy Truman quando que muda o arte finalista. Essa arte aqui ela está mais limpa, né? Ela não tem tanta rachura, não tem tanta sujeira quanto anteriormente. E aqui também é uma zoeira com o Velho Oeste. Aqui até não tem tanto terror assim, mas é uma história bem interessante porque não tem terror, mas tem muita bizarrice. É uma história interessante porque nós temos aqui a galera do Buffalo Bill. Sabe, o Buffalo Bill também é um personagem clássico do faroeste no sentido, personagem histórico, né? Porque é um cara que existiu. Ele fazia ali algumas apresentações e tal, com o pessoal dando tiro e etc. E daí aqui tem o Buffalo Will, que daí é um cara que ele diz, não, o COD, ele chama de COD, o Buffalo Bill. Ele diz assim, o COD roubou meu nome.
Daí, tá, mas então por que tu é Buffalo Bill, Buffalo Will? Por que tu é o Buffalo Will, então? Daí os caras, ele diz assim simplesmente, não, meu nome é Will. Daí ele diz, tá, e o Búfalo? Daí o cara começa a chorar, ele diz, cara, eu nunca consegui matar um búfalo. Então é meio que, é uma piada, sabe, o nome dele. Outras coisas aqui que é interessante aqui do Jonah Hex, que também acontece nos outros capítulos, que ele tem um senso de justiça próprio bem doido. E aqui começa a treta quando que ele tá ali nesse grupo meio circense, e tem uma índia que ela é meio que a prostituta da galera. Então eles vão lá, transam com ela, só que daí alguns caras acabam batendo nela, coisa assim. E o Jonah Hex fica puto da cara. Ele vai lá, espanca os caras. E daí tem a coisa que eu acho mais legal aqui, que o Jonah Hex acha um urso. Um ursinho. Né? Daí tu vai dizer assim, mas que urso estranho, ele até tá dizendo aí, né? Então depois vai mostrar que esse urso, ele é um nenê. Ele é o filho da Índia, que tem um mamilo, vamos esconder o mamilo. Mas aqui está o nosso querido, o filho da Índia, é um ursinho. Daí os caras dizem assim, não, mas como assim? Ela nunca ouvi falar isso, ela transou com um urso, como assim? Cara, e essa que é a bizarrice da história. Daí no final tem um plot twist aí, não é bem um plot twist, mas enfim, uma explicação para isso aí tudo, porque ela diz que, não, isso aí é um espírito, eu sou casada com um espírito da Terra, etc. E daí no final vai explicar isso aí. Então é o Jonah Hex salvando essa moça, né? Até falei índia aqui, porque o pessoal tá chamando ela assim, né? Ela é indígena, né? Aqui não tem muitos termos politicamente corretos aqui dentro, sabe? É uma história bem pesada, assim, bastante preconceito, bastante zoeira, assim, um negócio bem pesado. Cara, e é o tom irônico, né, de lidar com essas coisas aí, mostrar que as pessoas estavam erradas fazendo isso, né? Numa época que tinha bastante preconceito e etc. Enfim, galera, uma coisa que é bem importante aqui, tem um glossário no final, que daí ele explica aquilo que tem de mais, assim, fora da curva, assim, né, coisas, por exemplo, a sigla que tá ali na bolsa do Jonah Hex, o que é daguerreótipos, sabe, vai explicar essas figuras clássicas, essas figuras históricas que estão aqui listadas, então aqui no glossário vai explicar. Então é bem interessante, bem importante que tenha esse glossário, que daí a gente vai entender todas essas referências que a gente não entenderia porque são coisas mais dos Estados Unidos mesmo, né? Então talvez alguns desses personagens não são conhecidos por nós. Mas enfim, tá aqui, tá? Jonah Hex. Nós temos aqui, só para mostrar a vocês quais são as edições, né? Tem esse Chugan Mojo, 1 a 5, o Riders of this Worm and Such, 1 a 5, e o Jonah Hex Shadow West, de 1 a 3. 392 páginas, capa dura, sensacional. Adorei esse quadrinho que me enganou, porque pensei que era faroeste, mas é algo ainda mais legal. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso agora. Bom, galera, então como vocês viram, na verdade, o que eu fui enganado aqui é que, na verdade, não é um faroeste puro e simplesmente, né? É um quadrinho de terror, é um quadrinho de comédia, que se passa no faroeste, né? Lá no Velho Oeste, lá nos Estados Unidos, né? Lá onde que a galera fazia tiroteios e todo mundo procurando ouro, aquele negócio lá. E o Jonah Hex ele é conhecido como caçador de recompensas, e aqui nessa edição também é o que menos acontece. Eu não li muita coisa do Jonah Hex, não vou mentir, eu li coisinhas pontuais aqui, mas esse quadrinho eu achei ele bem diferente, né? O Joey Lansdale, ele até fala ali na introdução, como eu tinha dito para vocês, que ele achava que o Jonah Hex tinha quadrinhos de terror, e daí ele trouxe essa veia de terror para o personagem que não tinha isso. Então ele trouxe uma visão completamente diferente, fazendo o Jonah Hex lidar com zumbi, com monstro, né, e com coisas bizarras, como é o caso ali da última história aí, que daí lá no final daí tem uma explicação, né, que daí não é necessariamente terror, mas é um quadrinho que, assim como os outros, trata sobre coisas fantásticas no mundo do faroeste. A arte do Timothy Truman, para mim, ela é espetacular, ela casa muito bem com o personagem, tá? Apesar ali da última minissérie não ter sido arte finalizada como as anteriores, né, que tornou a arte um pouquinho mais limpa, por assim dizer, né? Então a arte perdeu um pouquinho da graça aí no último arco.
Porém, os dois primeiros aí é a arte bem suja, bem achura, bem doideira, muito legal. Esse material todo saiu originalmente pela Vertigo, então realmente é um quadrinho mais adulto, não é fofinho, não é o faroeste Tex, vamos dizer assim, que não é uma aventura no Velho Oeste com bandidos e mocinhos e procurando a lei, sei lá, né? Não é o caçador de recompensas do Jonah Rex que ficava caçando alguns bandidos, aí coisa assim. Não, aqui é o Jonah Rex geralmente se vingando de alguém e enfrentando alguns monstros, algumas coisas que não condiz assim com o contexto do faroeste e de outros quadrinhos, né? Então é uma coisa bem diferente. No geral, assim, na somatória das coisas aqui, eu acho que o grande ponto aqui é que eu lendo isso aqui, parecia que eu estava lendo um Justiceiro do Garfienes. Um The Boys, sabe? Algo assim. Por quê? Tem muita piada, tem muito humor errado, né? Muita piada bizarra, humor negro. Uma coisa também que é bem recorrente aqui na edição é que todo mundo vem pedir pro Jonah Rex o que ele tem aquela cicatriz na cara, né? Esperem o que é. Cada vez ele conta uma história diferente, cada vez mais absurda. Sempre é uma história ali, uma explicação muito boba, uma bobajada sensacional. Também a sujeira de tiroteio, etc. Também me lembra muito esses quadrinhos aí, que tem muita sangueira, etc. Né? Esses quadrinhos que o Justiceiro sai matando todo mundo, ou mesmo que no The Boys, né? Que dá um soco, atravessa os caras, essas coisas. Então, eu lendo isso aqui, parecia que eu estava lendo um quadrinho do Ennis com o Steve Dillon, sabe? Sei lá. Só que no faroeste. Então eu acredito que, se você gosta dessa pira de terror, com humor, mesmo, né? Que tem o terrir, que o pessoal chama, né? Que é misturar o terror com riso. Então eu acho que Jonah Rex é uma baita pedida. Eu comecei a ler pensando uma coisa, porque né, eu não conhecia esse material, nem sei se ele já tinha saído anteriormente aqui. E não conhecia, eu simplesmente peguei porque o Jonah Rex é um personagem que me chama atenção e pouca coisa se vê dele. Então eu pensei assim, pô, vou fazer a minha parte, né? Vou comprar aí, quem sabe mostrar aí pro pessoal se for assim realmente um quadrinho legal de faroeste, etc. Mas não é, é melhor, né? É ainda melhor. Pra mim, ao menos, eu gosto do faroeste, mas esse estilo de humor e terror ao mesmo tempo funcionou muito bem se passando no Velho Oeste e com o Jonah Rex soltando piadoca, com um monte de personagem bizarro ao redor dele, enfim, um espetáculo. Pra mim, um prato cheio, achei sensacional. Então fica a dica, caso você ficou em dúvida para pegar esse material, se você gosta desses autores que eu falei aí, se você gosta de dar uma risada, vai atrás de Jonah Rex por Joy Lansdale, que esse quadrinho aqui tá muito bom. Beleza, galerinha? Se você já leu, comenta aí. E se você não é inscrito, se inscreve, porque se você vem aqui e prestigia esse vídeo, se você compartilha esse vídeo, se esse vídeo tem bastante visualização, trago mais coisa estranha, mais coisa bizarra pra vocês. Certo, galerinha? Então um forte abraço e tchau!